Olá, alma bendita. Que a paz de Jesus Cristo te envolva neste instante sagrado, como um abraço invisível que acalma o coração inquieto. Hoje vamos tocar em uma pergunta que atravessa milênios, que fez profetas tremerem, filósofos se calarem, cientistas desistirem. Uma pergunta que talvez você já tenha feito no silêncio da noite, quando tudo dorme, mas a alma insiste em buscar. Quem criou Deus? Você já se fez essa pergunta, não é mesmo? Aquela que brota no fundo da consciência, quando o silêncio se faz tão profundo que até os pensamentos ecoam. Se Deus criou tudo, quem o criou? A mente humana treme diante do infinito. Mas a alma, a alma reconhece algo que a razão ainda não alcançou. E hoje, algo vai mudar em você. Porque o que Chico Xavier recebeu dos espíritos superiores sobre essa questão não é teoria teológica. É revelação que liberta. É verdade que transforma. E se você ficar até o final, vai entender por que essa resposta estava guardada como segredo espiritual há tanto tempo. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer algo. Escreva nos comentários apenas uma palavra: eterno. Não é um gesto simples, é uma senha. É um reconhecimento da tua alma. Porque quem escreve essa palavra está dizendo: eu estou pronto para lembrar quem eu sou. E acredite, você não está aqui por acaso. Mas, atenção, o que vou revelar agora pode abalar tudo o que você acreditava saber sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o porquê de estarmos aqui. Prepare teu coração. Respire fundo. Porque há coisas que, uma vez compreendidas, não podem mais ser esquecidas. Fique até o fim, porque nos últimos minutos vou revelar o que Chico Xavier confidenciou a um amigo próximo sobre o segredo da eternidade dentro de nós. E isso, meu amigo, muda tudo. A jornada começa agora. Há perguntas que a humanidade carrega como fardo e como busca. Perguntas que acordam os filósofos de madrugada. Perguntas que fazem o cientista largar o microscópio e olhar para o céu. E quem criou Deus é a mãe de todas elas. Você sabe por quê? Porque ela revela algo profundo, os limites da mente humana. Queremos explicar o eterno com palavras temporárias. Queremos compreender o infinito com inteligências finitas. É como tentar colocar o oceano dentro de um copo. Não cabe. Nunca vai caber. Mas talvez a pergunta esteja errada desde o início. Talvez estejamos fazendo a pergunta errada porque ainda estamos presos ao tempo, ao espaço, à lógica da matéria. E Deus não está preso a nada disso. Ele transcende. Ele é. E aqui vem a primeira revelação dos espíritos superiores que Chico Xavier recebeu. Deus não foi criado. Deus simplesmente é. Sempre foi. Sempre será. Ele não começou. Ele não terá fim. Ele é antes de tudo existir. Ele é agora. Ele será eternamente. Preste atenção nessa parte, porque isso que vou dizer agora vai mudar tua forma de ver a vida. Se você entender isso profundamente, todas as suas angústias sobre a existência começarão a se dissolver. Porque o problema não é Deus ter ou não ter origem. O problema é você ter esquecido que você também participa dessa eternidade. Mas calma, vou explicar. E quando você entender isso, vai chorar. Não de tristeza, de reconhecimento. Você já parou para pensar nisso? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, não começa perguntando sobre a alma. Não começa falando de reencarnação. Não começa com a vida após a morte, que é o que mais interessa às pessoas. Ela começa com uma pergunta: que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. A primeira, a mais importante. E isso não é acaso, é proposital, é estratégico, é um convite espiritual que poucos compreendem. Por que começar por Deus? Porque, alma querida, antes de entender o ser humano, a reencarnação, a alma ou a vida após a morte, é preciso entender a fonte. E a fonte é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sem essa base, todo o resto fica solto, sem fundamento. Chico Xavier, em sua humildade luminosa, reforçava isso.
Ele dizia com aquela voz suave, mas firme: Deus não começou em algum ponto, porque Deus não está no tempo. Deus é a consciência infinita e eterna que sustenta e origina toda a criação. E aqui está algo que você talvez nunca tenha percebido. A colocação dessa pergunta como número 1 funciona como um despertar. É como se os espíritos superiores estivessem dizendo: antes de buscar respostas sobre você, compreenda quem é aquele de quem você veio. Tudo o que existe no universo, tudo o que virá depois no estudo da alma, só faz sentido à luz dessa primeira verdade. E talvez você esteja sentindo isso agora. Uma inquietação, um reconhecimento. Algo dentro de você dizendo: sim, é isso. Eu sei disso. Não ignore esse sentimento, porque é sua alma lembrando. Mas espere, porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Antes da criação, antes da luz, antes do tempo, o que existia? Feche os olhos por um instante. Tenta imaginar. Não há universo, não há estrelas, não há matéria, não há espaço, não há tempo. O que resta? Vazio? Não, nunca foi vazio. A resposta traz um silêncio sagrado. Um silêncio tão profundo que parece gritar. Porque antes de tudo existia Deus. Não um vazio sem sentido, mas uma presença tão viva que parecia respirar dentro do próprio silêncio. Não havia matéria, mas havia consciência plena. Não havia movimento visível, mas havia intenção divina. Não havia forma, mas havia amor puro. E aqui está uma das revelações mais bonitas que Chico Xavier recebeu. Deixe isso entrar devagar no seu coração. Chico certa vez estava inquieto. Olhava para o céu estrelado e aquela pergunta antiga voltou. Emanuel, o que existia antes de tudo existir? Emanuel, seu guia espiritual, aquele espírito elevado que acompanhava Chico como um irmão mais velho, aproximou-se. E com aquela doçura que só os espíritos elevados possuem, respondeu: antes da luz havia Deus. Antes do tempo havia Deus. No silêncio onde nada se movia, já vibrava a consciência que sustenta todos os mundos. Chico sentiu um arrepio. Não de medo, de reconhecimento, como se a alma dele já soubesse disso, mas o corpo tinha esquecido. Era uma presença tão viva que parecia respirar dentro do próprio silêncio. Não era ausência, era plenitude, não era vazio, era o todo em repouso. E desse repouso consciente, dessa fonte infinita, nasceu tudo o que conhecemos e tudo o que ainda desconhecemos. Os espíritos superiores nos ensinam: antes da criação, não havia o nada. Havia Deus. E Deus é amor, inteligência, vontade e presença. Ele é o silêncio cheio de vida. Ele é a paz que antecede toda a manifestação. E você estava lá. Não como corpo, mas como potencial. Como semente no coração de Deus. Espere. Deixe isso entrar. Porque o que vem agora vai te mostrar como tudo começou. Como Deus criou o universo. Muitos imaginam um velho de barba branca moldando o mundo com as mãos. Mas os espíritos superiores revelaram algo muito mais profundo, mais belo, mais verdadeiro. Deus não criou com as mãos. Deus criou com o pensamento, com a vibração, com a palavra. E preste muita atenção agora, porque isso é crucial. Se você compreender isso, vai entender também como você cria sua realidade. Em Evolução em Dois Mundos, um dos livros mais profundos psicografados por Chico Xavier, André Luiz, aquele espírito médico que desencarnou e passou a narrar suas experiências no mundo espiritual, descreve algo impressionante. Ele estava em uma esfera superior, acompanhado por mentores, e o que ele viu o deixou sem palavras. André Luiz relata observar campos vibratórios que, irradiados pela mente divina, se transformavam em luz. Era como assistir ao nascimento do universo em câmera lenta. Ondas de pensamento se tornando energia luminosa. E ele disse com aquela precisão científica que só um médico teria: a vibração vira luz, a luz vira energia, e a energia se torna forma. Tudo começa como uma onda de pensamento, uma intenção divina que pulsa, que vibra, que se materializa.
O universo não foi construído tijolo por tijolo. Ele foi pensado por Deus e, ao ser pensado, passou a existir. A palavra de Deus é vibração criadora. E assim como Deus pensa e cria, nós, centelhas dele, também criamos com nossos pensamentos, nossas palavras, nossas vibrações. Você já percebeu isso? Que quando você pensa com amor, as coisas ao seu redor ficam mais leves. Que quando você pensa com raiva, tudo parece pesado? Não é imaginação. É lei espiritual, você está vibrando. E o que você vibra, você atrai. O que você pensa, você cria. Chico sabia disso. Por isso ele orava tanto. Por isso ele vigiava os pensamentos. Porque ele sabia, o pensamento é energia criadora. E se Deus criou o universo pensando, nós criamos nossa realidade da mesma forma. A criação é amor se expressando. É Deus se manifestando. É o eterno se desdobrando em formas temporárias para que a consciência evolua, aprenda, ame e retorne à fonte com mais sabedoria. Mas aqui vem algo que pode te chocar. E é por isso que você precisa ficar até o fim. Se somos parte de Deus, se somos centelhas dele, então o que somos realmente? E antes de continuar, quero fazer uma coisa especial. Essa mensagem está alcançando almas despertas no Brasil inteiro e até fora dele. Eu quero saber, de qual cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários sua cidade e seu estado. Vamos criar um mapa espiritual de tutores conscientes. Olha os comentários. Vê quantas pessoas da sua região também estão descobrindo essa verdade sobre os gatos. Responde alguém da sua cidade. Cria conexão. Somos uma família espiritual espalhada pelo mundo, mas unidos pelo mesmo amor felino. Agora vamos continuar. Se Deus é eterno, o que somos nós? Essa pergunta pulsava no coração de Chico, e os espíritos superiores responderam com uma clareza que cortou o véu da ilusão. Nós somos centelhas do fogo eterno. Deixa isso entrar devagar. Sente o peso dessa verdade. Você não é um acidente cósmico. Você não é um amontoado de células sem propósito. Você é uma faísca do grande fogo divino. Tivemos um começo, sim. Fomos criados, mas participamos da mesma natureza eterna de Deus. Somos espíritos imortais, fagulhas do Criador. E aqui está algo lindo. Deus não teve origem, mas nós tivemos. E isso não nos diminui. Pelo contrário, nos enaltece. Porque fomos criados para evoluir, para crescer, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Pai. Chico dizia com aquele sorriso doce que iluminava o rosto: a alma é como uma semente, no início pequena, frágil, cheia de potencial. Com o tempo, com as experiências, com o amor e o sofrimento, ela cresce, torna-se árvore, torna-se luz, e um dia, quando estiver pronta, retornará ao seio de Deus, não como foi criada, mas como algo maior, mais sábio, mais amoroso. A eternidade não é só dele, é também nossa. Não como criadores, mas como co-criadores em processo de amadurecimento. Você entende o que isso significa? Significa que tudo o que você vive aqui, as dores, as alegrias, as perdas, as conquistas, tudo isso está te moldando, está te transformando, está te preparando para voltar à fonte com mais luz. Somos eternos porque viemos do eterno. E essa verdade transforma tudo. Muda a forma como vemos a vida, a morte, o sofrimento e a alegria. Porque sabemos, isso aqui é apenas uma escola, um momento, uma passagem. O que importa é o que estamos nos tornando. Mas talvez você esteja pensando, se somos eternos, por que sofremos tanto? Por que sentimos medo, solidão, desespero? Essa pergunta é a chave de tudo. E a resposta vai te libertar. Se somos eternos, por que sofremos? Porque a alma que é luz sente trevas? Porque o espírito que é amor sente ódio? Porque nós, filhos de Deus, nos sentimos tão pequenos, tão perdidos, tão sozinhos? Os espíritos superiores respondem com uma palavra: esquecimento. Esquecemos. Esquecemos quem somos. Esquecemos de onde viemos. Esquecemos que somos parte do eterno.
E esse esquecimento é a raiz de todo sofrimento. Quando a alma se esquece de sua origem, ela se sente pequena, limitada, abandonada. Ela se apega à matéria, ao corpo, aos bens temporários e sofre. Porque tudo isso passa, tudo isso morre, tudo isso se desfaz. Mas o espírito não passa. Ele permanece. E quando ele se lembra, quando ele desperta, o sofrimento se transforma em compreensão. Chico Xavier dizia com lágrimas nos olhos: o maior mal da humanidade não é a pobreza material, é a ignorância espiritual. Não a ignorância intelectual, mas a ignorância do coração. É o esquecimento de que somos eternos, de que somos amados, de que nunca estivemos sozinhos. Você já sentiu isso? Aquele vazio inexplicável que não se preenche com nada? Aquele medo da morte? Aquela sensação de desamparo? Tudo isso vem do esquecimento. Mas aqui está a boa notícia, alma querida. O esquecimento pode ser curado. A lembrança pode voltar. E quando volta, quando a alma desperta, tudo muda. O medo desaparece. A sensação de pequenez se dissolve. E o coração, enfim, encontra paz. O problema não é Deus ter ou não ter origem. O problema é você ter esquecido que você faz parte dele, que você é eterno, que você é amado, que você nunca esteve sozinho. E agora vem algo que vai te emocionar. Porque vou te contar por que Deus criou tudo isso. Por que Ele nos criou? Por que Deus criou? Por obrigação? Por solidão? Por capricho? Não. A resposta é tão simples e tão profunda que faz a alma tremer. Deus criou por amor. Amor puro. Amor sem condições. Amor que não exige nada em troca. A criação nasce do desejo de Deus de expressar, dar e compartilhar amor. Nossa existência não é fruto do acaso. É fruto de um ato de amor. Deus não precisava de nós. Ele não estava incompleto. Ele não estava sozinho. Mas no amor verdadeiro, há o desejo de se doar, de compartilhar a felicidade, de ver outras consciências desabrocharem como flores ao sol. E foi assim que nascemos, do amor infinito de Deus. Chico recebeu inúmeras mensagens dos espíritos superiores que reforçavam isso. Uma delas o marcou profundamente. Era de um espírito elevado chamado Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que dizia: Deus nos ama com um amor que não exige, que não pune, que não abandona. Ele nos criou para sermos felizes, para evoluirmos, para voltarmos a Ele com o coração cheio de experiências e sabedoria. E mesmo quando erramos, quando nos perdemos, quando caímos, Ele espera, sempre espera. Porque o amor verdadeiro é paciente. Quando você compreende isso, quando isso realmente entra no coração, tudo faz sentido. As provas fazem sentido. As dores fazem sentido. As alegrias fazem sentido. Tudo é oportunidade de crescimento. Tudo é amor se manifestando de formas diferentes. E nós, como filhos amados, estamos sempre sendo guiados de volta para casa. Você não está aqui por castigo. Você está aqui por amor. Deus te amou tanto que te criou. Te deu vida, te deu consciência, te deu livre arbítrio. E agora espera que você escolha voltar para Ele. Não por obrigação, mas por reconhecimento. E quando você entende isso, meu amigo, a vida toda muda. Porque você percebe: eu sou amado. Eu sempre fui amado e sempre serei. Mas tem mais, muito mais. E o que vem agora vai mudar tua forma de ver Deus. Deus não é foi ou será. Deus é eu sou. Quando Moisés, lá no Monte Sinai, diante da sarça ardente que queimava, mas não se consumia, perguntou tremendo: Quem és tu? Qual é o teu nome? Deus respondeu: Eu sou o que sou. Não passado, não futuro, eternidade no presente. Chico Xavier ensinava isso com uma clareza impressionante. Ele dizia: Deus não está distante em algum céu longínquo, sentado num trono de ouro. Ele está aqui agora, em nós. Deus é a vida que pulsa em cada coração. É a consciência que observa. É o amor que sentimos. É a presença que nunca nos abandona. Buscar Deus no passado é perder tempo. Buscar Deus no futuro é adiar o encontro. Deus está aqui.
Agora, neste instante, nesta respiração, nesta leitura, nesta emoção que brota quando a verdade toca a alma. O eu sou é a essência de Deus. E quando você diz eu sou, também está participando dessa essência. Porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Não no corpo, o corpo é temporário, mas no espírito. Você já percebeu como as palavras eu sou têm poder? Quando você diz eu sou fraco, você se enfraquece. Quando você diz eu sou forte, você se fortalece. Porque o eu sou é criador. É a mesma força que Deus usou para criar o universo. E Chico sabia disso. Por isso, ele vigiava tanto as palavras. Por isso ele ensinava. Cuidado com o que você diz depois do eu sou, porque você está definindo quem você é. E o universo ouve e responde. Deus é presença eterna, e você, centelha dele, também é. Não busque Deus lá fora. Busque-o dentro, porque é lá que ele sempre esteve. Mas agora vem algo prático, algo que vai mudar tua saúde, tua vida, tudo. Existe uma frase antiga, profunda, que Chico Xavier conhecia bem. O espírito é a vida, a mente é a construtora, o corpo é o resultado. Isso não é poesia, é lei espiritual. É a chave para entender saúde, doença, equilíbrio e desarmonia. Tudo nasce do espírito. O espírito é a fonte, é a vida em si. A mente então pega essa energia vital e constrói. Constrói pensamentos, constrói emoções, constrói vibrações. E o corpo? O corpo é o resultado final. O corpo manifesta o que a mente construiu. Quando nos afastamos da fonte, quando esquecemos que somos espíritos eternos, a mente passa a construir doenças, desequilíbrios, sofrimentos. Mas quando nos reconectamos com Deus, com a vida, a mente passa a construir saúde, harmonia, paz. Chico via isso claramente. Ele recebia espíritos que desencanaram doentes, amargurados, cheios de dores. E muitas vezes, essas dores não vinham do corpo, vinham da alma. O medo, o ódio, o ressentimento, o orgulho. Tudo isso cria desarmonias que se manifestam na matéria. Havia uma senhora que procurou Chico. Ela tinha uma doença de pele terrível. Coceira, feridas, dor constante. Os médicos não encontravam cura. E ela, desesperada, foi até Uberaba. Chico orou. Psicografou uma mensagem de um espírito benfeitor. E a mensagem dizia: minha filha, tua pele grita o que tua alma cala. A mágoa não perdoada, a raiva guardada, perdoa, e tua pele se acalmará. A mulher chorou, reconheceu a verdade, perdoou. E em semanas a pele começou a melhorar. Não foi milagre, foi lei espiritual em ação. Deus é a fonte da vida. Quando nos conectamos a Ele, a vida flui. Quando nos desconectamos, adoecemos. Simples assim. E o caminho de volta é sempre o mesmo: amor, oração, serviço ao próximo, perdão. Seu corpo não é você. É apenas uma roupa temporária. Cuide dele, sim, mas cuide mais do espírito, porque é de lá que tudo vem. E agora vem o consolo. O que você vai ouvir agora vai te dar forças para enfrentar qualquer dor. Durante a depressão, durante a miséria, durante a dor profunda que parece não ter fim, o que nos sustenta? Lembrar que somos eternos. Isso muda tudo, alma querida. Porque se somos eternos, então essa dor é passageira. Essa crise é temporária. Esse sofrimento é uma prova, não um fim. Chico Xavier passou por momentos terríveis. Perdeu a mãe aos 5 anos. Foi maltratado pela madrasta. Trabalhou desde criança na fábrica, com fome, com frio. Mais tarde, foi incompreendido, caluniado, atacado. Mas ele nunca desistiu. Sabe por quê? Porque ele sabia. Isso aqui é passagem. O que importa não é o que acontece com a gente, mas o que fazemos com o que acontece. Se crescemos, se amamos, se perdoamos. E tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma carta psicografada que Chico recebeu de um jovem que desencarnou em um acidente de moto. O rapaz tinha 19 anos. A mãe estava destruída. Não comia, não dormia, só chorava.
Chico psicografou a carta. E nela, o jovem dizia: Mãe, quando o corpo terminou, eu descobri que não era o corpo. Eu era a vida que vinha de Deus. Eu senti medo no início, sim, mas logo vieram vovó, vovô e me acolheram. Mãe, eu estou bem. Estou vivo, mais vivo do que nunca, e você precisa seguir, porque um dia vamos nos reencontrar. E quando isso acontecer, quero te encontrar sorrindo, não chorando. A mãe leu. Chorou. Mas dessa vez chorou diferente. Chorou de consolo, porque ela entendeu, não perdeu o filho. Apenas o filho voltou para casa antes. Esse entendimento, saber que somos eternos, traz um consolo profundo. Não perdemos ninguém. Apenas devolvemos ao eterno aquilo que sempre foi eterno. Saber que somos eternos é o consolo supremo. É a certeza de que nada se perde. É a fé de que tudo faz sentido. É a esperança de que, um dia, tudo será luz. E se você está sofrendo agora, se a dor parece insuportável, lembre-se, você é eterno. Isso vai passar, mas você permanecerá. E o que você fizer agora, com essa dor, vai definir quem você será depois. Mas tem algo mais, algo sobre a morte. E o que vou dizer agora vai te libertar de todo medo. A morte não extingue a consciência. Deixa isso entrar. A morte não é o fim. É transição, é transformação, é passagem. Chico via isso todos os dias. Espíritos que voltavam, que se comunicavam, que traziam notícias do além. E todos diziam a mesma coisa. Eu não morri, apenas mudei de endereço. A morte é uma porta que se fecha aqui e se abre lá. É o retorno à verdadeira pátria espiritual. É o reencontro com aqueles que já partiram. É a continuidade da jornada evolutiva. Quem compreende isso não teme a morte. Pelo contrário, vive melhor. Vive com mais leveza, com mais amor, com mais consciência. Porque sabe, isso aqui é temporário. O que é eterno está dentro de nós. Chico dizia sempre: a morte é o nascimento para a verdadeira vida. E quantos espíritos confirmaram isso através dele? Quantas mensagens de paz, de consolo, de esperança. Tinha um senhor que desencarnou dormindo. Acordou do outro lado e ficou confuso. Pensou que ainda estava sonhando, até que viu o corpo dele na cama. E aí entendeu. Espíritos amigos o acolheram, explicaram. E ele chorou. Não de tristeza, de alívio, porque toda a dor do corpo tinha ido embora. A morte não é fim, é recomeço, é libertação, é volta para casa. E se você tem medo da morte, meu amigo, deixa eu te dizer, esse medo vem do esquecimento. Quando você lembra que é eterno, o medo desaparece. Porque você sabe, não há o que temer. A vida continua, sempre continuou, sempre continuará. Mas agora vem algo sério, algo sobre responsabilidade, porque a eternidade não é só consolo, é também chamado. Se somos centelhas do eterno, então nossas escolhas têm peso eterno. Isso é sério, alma querida. Não é ameaça, é consciência, é responsabilidade. Cada pensamento que você emite, cada palavra que você fala, cada ação que você faz, tudo isso ecoa na eternidade. Nada se perde, nada é esquecido. Tudo fica registrado no livro invisível da consciência. Amar, perdoar, servir, tudo isso cria luz. E essa luz permanece. Ela te acompanha, ela te eleva, ela te aproxima de Deus. Odiar, julgar, ferir, tudo isso cria sombra. E essa sombra também permanece. Ela te pesa, ela te prende, ela te afasta da fonte. Chico ensinava isso com clareza. Somos responsáveis por cada pensamento, cada palavra, cada ação, porque tudo isso molda nosso espírito. Tudo isso nos aproxima ou nos afasta de Deus. E um dia, quando voltarmos ao plano espiritual, veremos com clareza, fomos o que escolhemos ser. A responsabilidade espiritual não é peso, é consciência. É saber que cada gesto conta, que cada sorriso oferecido é luz plantada, que cada lágrima enxugada é amor manifestado. E que no fim, o que levamos não é o que acumulamos, é o que demos. Deus não nos julga, nós nos julgamos. E a medida é o amor.
Amei, perdoei, servi? Se a resposta for sim, estamos no caminho certo. Mas tem algo sobre oração que você precisa saber. E isso vai mudar tua forma de orar. A oração não é para convencer um Deus distante. Muita gente ora como se Deus precisasse ser persuadido. Por favor, Deus, me ajuda. Eu prometo que vou ser bom. Como se Deus fosse um juiz severo que precisa ser agradado. Mas os espíritos superiores nos ensinam. A oração é para sintonizar com uma presença que já está em nós. É como um rádio que entra na frequência certa. Deus sempre fala, mas só ouve quem silencia o ego e abre o coração. Chico orava sempre. Antes de psicografar, antes de dormir, antes de começar o dia. E ele sabia, a oração não muda Deus, muda a gente. Ela nos eleva, nos acalma, nos conecta. Ela é ponte entre o humano e o divino. A meditação também. Quando silenciamos a mente, a voz da alma se faz ouvir. E essa voz é a voz de Deus ecoando dentro de nós. Não precisa de templo, não precisa de ritual. Basta o coração sincero e o desejo de se aproximar da fonte. Ore com simplicidade, medite com humildade e ouvirás. Talvez não com os ouvidos, mas com a alma, e isso basta. Mas agora vem o segredo final. O que Chico confidenciou e que muda tudo. O reino de Deus está dentro de vós. Essa frase de Jesus resume tudo. Tudo o que falamos até aqui. Tudo o que os espíritos superiores revelaram. Tudo. Deus não está lá fora, distante, inalcançável. Ele está dentro, esperando que o reconheçamos, esperando que despertemos. Um dia, Chico estava cansado. As provas eram muitas, as críticas pesadas, e ele, em um momento de fraqueza humana, perguntou a Emmanuel: Emmanuel, onde está Deus quando mais precisamos dele? Emmanuel, com aquela firmeza amorosa que só os grandes mestres têm, respondeu: Deus está dentro de você, meu filho. Você é que ainda não aprendeu a ouvi-lo. Chico se calou, respirou fundo e entendeu. O reino de Deus não é um lugar, é um estado de consciência. Quando despertamos para a presença de Deus dentro de nós, tudo se transforma. A paz vem, a força se renova, o amor se expande. Não busque Deus apenas nos livros, não o procure apenas nos templos, busque-o no silêncio do teu coração. Ele está ali, sempre esteve, esperando que você o reconhecesse. A consciência de Cristo é isso, lembrar que somos filhos de Deus, que somos eternos, que somos amados, que nunca estivemos sozinhos. Quando você desperta para isso, a pergunta "quem criou Deus?" desaparece, porque você entende, Deus não foi criado, Deus é, e você, centelha dele, também é. Chegamos ao fim, alma querida, mas também ao começo, porque o que você ouviu hoje não é só informação, é chamado. A pergunta "quem criou Deus?" se dissolve quando compreendemos. Deus não foi criado. Ele sempre foi, sempre é, sempre será. Ele é o Eu Sou Eterno, e nós, centelhas dele, também participamos dessa eternidade. Nossa tarefa não é compreender Deus com a mente limitada, é viver como quem faz parte desse Eu Sou Eterno. É amar mais, perdoar mais, servir mais. Viver com propósito, sabendo que cada gesto conta, que cada escolha molda nossa eternidade. Chico nos ensinou isso não com palavras rebuscadas, mas com a vida. Ele foi amor em ação, foi humildade, foi serviço, foi perdão. E através dele, os espíritos superiores nos disseram: voltem para casa. Lembrem-se de quem vocês são, filhos do Eterno. Escolha hoje viver como ser eterno, não como ser limitado. Escolha o amor sobre o medo, o perdão sobre o ressentimento, a fé sobre a dúvida. E assim, passo a passo, voltarás à fonte de onde vieste, mais sábio, mais amoroso, mais inteiro. Se esta mensagem tocou teu coração, escreva nos comentários: Eu sou eterno. Essa declaração é mais que palavras, é reconhecimento da alma, é despertar da consciência, é compromisso com a luz. Curta este vídeo,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que iluminam a jornada espiritual. E, acima de tudo, viva essa verdade. Porque conhecer não basta, é preciso ser. Que a paz de Jesus te acompanhe, que os espíritos superiores te guiem e que Deus, o Eterno, o Eu Sou, te abençoe sempre. Até o próximo encontro, alma querida. Segue em paz, segue em luz, segue amando.